Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, distância entre pontos no plano cartesiano. Detalhamento, cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, então para iniciar a nossa aula, nós veremos aí o plano cartesiano, certo? Para depois a gente verificar o que seria a distância entre dois pontos nesse plano cartesiano. Então vamos iniciar aí vendo um plano cartesiano com alguns pontos já marcados aí nesse plano. Olha só, nós temos aí o plano cartesiano, certo? E o plano cartesiano, ele é composto aí de duas retas chamadas eixo X e eixo Y, certo? O eixo X é das abscissas, eixo Y é das ordenadas, né? E essas retas, elas vão se cruzar em um ponto, né? Elas são perpendiculares aí, elas vão se cruzar nesse ponto que é o ponto zero. E aí vocês estão vendo que nas retas tem números, né? No eixo do X, que é o eixo das abscissas, do lado direito temos os números positivos e do lado esquerdo os números negativos. No eixo Y, que é o eixo vertical, né, o eixo das ordenadas, na parte de cima nós temos os números positivos e para baixo os números negativos, certo? E nesse plano cartesiano, cada ponto pode ser identificado por um par ordenado. Então, nós temos aqui o plano cartesiano e a gente tem aqui esses pontos marcados. Olha só, esse ponto, tem esse ponto aqui, que é o ponto A, tem esse ponto, ponto C, e tem esse ponto aqui. Então, a gente marcou nesse plano cartesiano 4 pontos, né? E cada ponto desse, ele é formado por um par ordenado, né? E o que seria par ordenado? Se é par, vai ter aí um número par de algarismos, certo? E se é ordenado, vai precisar existir uma ordem. Lembrando também que essas retas, elas vão se intersectar, né? Como eu mostrei para vocês, elas são perpendiculares, elas formam aí uma com a outra um ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, esses pontos aí, A, B, C e D, que estão marcados no plano cartesiano, eles formam aí um par ordenado, cada um deles. E no par ordenado, o primeiro número representa a posição do ponto em relação ao eixo X e o segundo número representa a posição do ponto em relação ao eixo Y. Então, se eu pegar aqui o ponto A, eu vou verificar qual é esse ponto A. O primeiro número que eu marcar tem que ser em relação ao eixo X, esse aqui, ó. Então, eu vou olhar aonde é que esse ponto A está indo. Olha só, no eixo X é o número 1. Então, aqui, o ponto A começa com 1, porque sempre o primeiro número é em relação ao X. E aí, o segundo número, eu vou verificar qual é o ponto que está identificado no eixo Y, que nesse caso do ponto A também é o 1. Então, aqui vai ser 1 também. Então, o par, olha só, par, porque são dois, né? Números e ordenados, porque esse primeiro número aqui sempre vai ser referente ao eixo X e esse segundo número sempre vai ser referente ao eixo Y. Então, existe aí essa ordem. Todo ponto aí, todo par ordenado vai ser dessa forma. Mais um exemplo aqui, se eu pegar o ponto B, então olha só, o ponto B está aqui em cima, né? Aí qual é o primeiro número aí referente ao ponto B? Eu tenho que fazer aqui a projeção e verificar qual é o número no eixo do X.
Nesse caso, foi menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1 para ele, né? Então, menos 1. E depois eu faço a projeção para o eixo Y e deu aí 4, certo? Então, aqui vai ser 4. O ponto B é representado por menos 1 e 4. Da mesma forma, se eu tivesse somente o ponto aqui e tivesse que marcar no plano cartesiano, eu ia verificar o ponto menos 1 no x, o ponto 4 no y e ia juntar os dois aí com a sua projeção. Então, continuando aí sobre o plano cartesiano, né, nós vamos verificar o que seria a distância, literalmente, aí, entre dois pontos. Por exemplo, se eu quiser saber a distância entre esse ponto B e esse ponto A, né, qual é essa distância aqui entre eles? Né, esse é o nosso conteúdo, distância entre pontos no plano cartesiano. Então, a gente já viu aí o que era o plano cartesiano, a gente relembrou aí como a gente identifica os pontos no plano cartesiano e agora a gente vai verificar como a gente vai analisar os pontos, a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, vocês estão vendo aí, novamente, um outro plano cartesiano. Também tem aí os pontos marcados, né? Ponto aqui, ó, ponto A e o ponto B, certo? E o que a gente vai aprender a calcular é exatamente essa distância aqui entre esses dois pontos. Aí a gente tem 3 situações, né? Se a gente quiser calcular essa distância, vai depender de como que será essa parte aqui da distância, né? Se esse segmento de reta, em que posição ele vai estar, né? Porque aí a gente tem um cálculo maior, né? Quando ela estiver em uma determinada posição, que a gente vai já ver, e quando ela estiver paralela a algum eixo, vai ser mais fácil aí de calcular essa distância. E aí essa distância a gente vai representar assim, ó, distância, né? Eu vou colocar um D minúsculo e entre parênteses eu coloco aí os pontos que eu estou procurando, né? Nesse caso, eu quero saber a distância de A e B. Então, eu vou colocar distância, né? Esse Dzinho vai representar a distância e o A e B eu coloco assim entre parênteses, certo? Se eu quisesse a distância de C e D, aí eu colocaria distância de C e D, por exemplo, tá? Então, aí é só a forma como a gente representa a distância, né? Que até está aqui, ó. A distância entre dois pontos vai ser a medida do comprimento do segmento de reta. E aí a gente representa dessa forma, certo? Então, vamos ver aqui como a gente pode calcular essa distância. Temos aí a situação 1. Qual é a situação 1? A situação 1 é quando o segmento de reta, olha só, segmento de reta, ou seja, um pedaço da reta, que é justamente esse daqui em vermelho. Como tem início e tem fim, né, a gente diz que ele é um segmento, ele é um pedaço da reta. Então, quando esse segmento de reta ele for paralelo ao eixo Y ou ao eixo X, quando ele for paralelo ao eixo X, olha só, tá aqui o segmento. E ele é paralelo ao eixo do X, né? Então, olha só, é bem fácil calcular a distância, né? Então, olha só, qual vai ser a distância entre os dois pontos? Que pontos? Esse aqui que é o ponto A e esse aqui que é o ponto B. Qual é a medida dessa distância? Então, quando o segmento de reta for paralelo ao eixo do X, basta eu fazer a subtração dos pontos do X, certo? Então, aqui, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser exatamente a subtração, ó, de x de B menos x de A, né? Então, quem é x de B? É o x dentro do ponto B, né? E o x de A é o x dentro do ponto A. Então, só está identificando aí x de A e x de B. Então, o ponto B é esse aqui, ó,
3 no x, olha só, 3 no x, e ele está ligado aqui ao 1 no y. Olha só, 1 no y. Só que eu não, quando o segmento é paralelo, eu nem vou olhar para o y, eu só vou olhar para o x. Né? Então, o x do b é 3. Então, vou colocar aqui, ó, 3. Menos, aí qual é o valor do x do a? X do a é 1. Então, menos 1. E 3 menos 1, né, a gente coloca aqui entre módulos, porque a gente não vai considerar valor negativo, né, gente? Porque já que a gente está falando de distância, não tem distância negativa. Então, a gente coloca aqui entre esses dois tracinhos, que é o módulo do número, que mesmo quando a resposta for negativa, o módulo do número é o mesmo número, sendo que positivo. Então, 3 menos 1 vai ser igual a 2, certo? Módulo de 2 é 2. Então, a distância vai ser igual a 2. Então, veja só, se a gente somente olhasse aqui essa distância aqui no eixo do x, né, olha só a distância, é exatamente 2, né? Do 1 passou para o 2 é uma distância, do 2 passou para o 3 é mais uma distância. Então, se a gente só olhasse no eixo x, a gente já saberia que a distância é realmente 2. Mas, colocando aqui na formulazinha, né, que é só subtrair o x do b menos o x do a. Então, entre módulo, porque se a resposta der negativa, né, se der assim, ó, menos 5, não existe distância negativa, né? Você não vai falar, o fulano está a menos 5 metros da casa dele. Não existe distância negativa. Então, o módulo de menos 5 vai ser o 5 positivo. Por isso que a gente põe aí em módulo, tá? Só para tirar o negativo aí da resposta. Então, quando o segmento de reta for paralelo ao eixo do x, né, essa é a primeira situação. Se o segmento de reta que você quiser calcular a distância for paralelo ao eixo do x, ou seja, for horizontal aí, né, paralelo ao eixo horizontal, você só vai pegar o x do b menos o x do a, certo? Ou você pode calcular também x do a menos o x do b, né, vai dar o mesmo resultado. Se a gente tivesse feito aí x do a menos o x do b, ia dar 1 menos 3, que o resultado seria menos 2, tirando do módulo ia ser 2, certo? Porque a distância vai ser a mesma, a gente não vai mudar se calcular a distância de B para A e de A para B, a distância é a mesma, certo? Então, assim é fácil, né, calcular a distância de um segmento paralelo a um eixo, porque você só vai fazer a subtração aí, quando tiver paralelo ao eixo X, você faz a subtração de XB menos XA, ou XA menos XB, lembrando que eles vão estar entre módulo, né? Dentro do módulo, para poder sair um número positivo, certo? Então, vamos ver aí uma segunda situação. A situação 2 também é de paralelismo, mas agora o segmento de reta está paralelo aqui, ó, ao eixo Y, certo? Então, da mesma forma que a gente calcula quando é paralelo ao eixo X, a gente vai fazer aqui também. Só que agora eu vou olhar para os pontos do Y, né? Então, o segmento de reta, quando for paralelo ao eixo Y, a gente vai fazer a subtração de YB por YA. Então, olha só, o ponto A, aqui é X e aqui é Y, né? Então, você vai subtrair 2 e aqui no ponto B é x e aqui é y, aí você vai subtrair aqui menos 4, né? Então, qual é essa distância? É exatamente essa distância aqui, ó. Né? Se a gente fosse contar, aí a gente também chegaria na distância, né? Mas a gente vai usar a fórmula, tá? Então, entre módulos, né? Quem é o YB? 2. Aliás, menos 4, né? Aí, menos o YA, que é 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 menos 2, que dá menos 6. Então, vou colocar para cá, ó. Quando tem aí dois números com sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, esse módulo de menos 6 vai ser o próprio 6, né? A gente tira do módulo, deixando ele positivo.
Então, essa distância aí entre esse ponto A e B deu 6. Se a gente fosse contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A distância aqui, 6 também, certo? Só para vocês entenderem o que é a distância. É literalmente contar aí quantos segmentos desses tem entre um ponto e o outro. Então, quando o segmento de reta for paralelo ao eixo Y, você subtrai aí o Y de B pelo Y de A. Quando for paralelo ao eixo X, né, aí você subtrai X de B menos X de A, certo? Então, essas duas situações são as situações mais simples aí que a gente pode ter entre a distância entre dois pontos, né? Agora a gente vai ver a situação 3, né? Que aqui, olha só, olha o segmento de reta, ele já não está nem paralelo aqui, ó, não está paralelo ao eixo Y e nem está paralelo ao eixo do X, né? Ele está aqui, ó. Então, qual vai ser a distância entre esse ponto aqui, né? E esse ponto aqui, o ponto B e o ponto A? Então, aqui a fórmula já vai aumentar, né, um pouco. A gente vai ter aqui, ó, essa subtração elevada ao quadrado e depois essa subtração elevada ao quadrado. Mas veja que essa fórmula, ela está lembrando aí as outras duas, né? Porque, ó, x do B menos o x do A. A gente já fez isso na primeira situação. Só que agora a gente eleva ao quadrado. O resultado disso aqui a gente vai elevar ao quadrado. Vocês vão já ver por que a gente vai elevar ao quadrado. E a outra subtração a gente também fez quando o segmento é paralelo ao eixo Y, né? Que é YB menos YA. Mas também a gente vai elevar ao quadrado aqui esse resultado, né? E a distância aqui, né, a letrinha D de distância no início, ela também vai ser elevada ao quadrado. Então, vejam que aqui nessa fórmula, a gente está meio que juntando os dois casos, e além de juntar, a gente vai elevar ao quadrado, né? Mas por que a gente vai elevar ao quadrado? Vejam só. Vejam aí esse segmento de reta, olha só. Ele está aqui nessa posição, né, meio torto aí em relação ao eixo X, ao eixo Y. E quem é o ponto A? O ponto A vai ser aqui, ó, o 4 do X, né? E se eu ligar esse ponto aqui até o Y, vai ser o 1 do Y. Então, muito importante você saber destacar quem é o ponto. Então, tá aqui, ó, o ponto A, 4 e 1. Primeiro o X, depois o Y. E agora o ponto B. Olha só o ponto B. Está aqui o ponto B e eu ligo ele no X. Então, o X é igual a 1. Olha só aqui o X, 1. E o Y, ligo no eixo do Y e foi igual a 3. Então, está aqui o 3. Então, depois que eu destaquei os pontos, né, eu já sei quais são esses pontos, agora eu vou verificar que esses pontos, se a gente ligar eles no X e ligar eles no Y, eles vão formar um triângulo que é retângulo, né? Então, veja só, vou ligar de verde aqui o X do A. Olha só o que vai acontecer. X do A e o X que é do B, olha só. Estou ligando aqui, certo? Agora eu vou ligar o Y do A. O Y do A vou ligar aqui no Y, né? E o Y do B eu também vou ligar aqui no Y. Olha só, olha o que a gente pode verificar aí desse desenho, desse triângulo que foi formado. Olha só, foi formado esse triângulo aqui, ó. Né? Então, se eu colocar ele aqui fora, foi formado esse triângulo aqui, né? E esse é um triângulo que é retângulo, bem aqui, ó, né? Por que eu posso dizer que ele é um triângulo retângulo? Porque o eixo aqui de X e Y, ele é nesse formato também, de ângulo reto aí entre o encontro de X e Y. Então, entre o encontro dos seus pontos também vai ter ângulo reto, né? Aí, então, se eu tenho um triângulo retângulo, quando a gente tem triângulo retângulo, a gente vai lembrar de
relações métricas no triângulo retângulo. E para esse caso especial, a gente vai lembrar do Teorema de Pitágoras, né? Então, dentro de cada triângulo retângulo, a gente pode aplicar aí as relações métricas, né? E uma relação métrica principal aí, bem importante, bastante utilizada, é o Teorema de Pitágoras, né? O que vai dizer o Teorema de Pitágoras? Lembram? No Teorema de Pitágoras, a gente vai ter aí lado sendo cateto, certo? Então, esse lado é cateto e esse lado aqui também é cateto. E olha só, a distância entre o ponto B e A é a hipotenusa. Então, se eu olhar agora essa distância assim, sendo essa distância a hipotenusa, eu posso aplicar aí o Teorema de Pitágoras, que é justamente a fórmula, né, que a gente tem aqui, e a gente vai achar essa distância que é a hipotenusa. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente vai elevar o quadrado aqui, ó, quadrado no D e o quadrado nas subtrações, né? Por quê? O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que quando eu tenho a hipotenusa elevada ao quadrado, olha só, é a mesma coisa que esse D aqui ao quadrado, mesma medida. Então, quando eu tenho hipotenusa elevada ao quadrado, vai ser igual ao cateto B ao quadrado, e olha só o cateto B ao quadrado. O cateto B vai ser justamente a subtração de x de B menos x de A ao quadrado. E aí, o teorema termina dizendo que eu somo também o cateto C e elevo ao quadrado. Então, olha, o cateto C vai ser justamente a subtração de y de B menos y de A, e aí eleva ao quadrado. Então, olha só, essa fórmula da distância, essa fórmula aqui da distância, aqui embaixo, né? Essa fórmula é justamente o Teorema de Pitágoras aplicado no problema, né? A gente pega aqui a subtração do x do B menos o x de A e eleva ao quadrado. Aí soma com a subtração de yb menos YA e eleva ao quadrado. Aí a gente vai achar aí a hipotenusa, que no caso é a própria distância, certo? Então vamos ver isso em exemplo para você entender melhor. Olha só, calcule a distância entre os pontos A e B. Então cadê o ponto A? Bem aqui o ponto A, bem aqui o ponto B. Então como é que é essa distância? É assim, ó. Isso ficou fácil, né? Então, a distância, olha só, essa distância está paralela ao eixo do x, né? Então, quando é paralela ao eixo do x, eu só vou fazer o quê? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o ponto marcado, né? O segmento de reta marcado, que é a distância que ele quer, e está paralela ao eixo x. Então, quando está paralela ao eixo x, eu só vou fazer a subtração aqui, ó, x do A menos o x do B, né? Ou vice-versa. Então, a distância, olha só, a distância do ponto A e B vai ser quem? A subtração entre os dois pontos do x, né? O x do A e o x do B. Então, se eu fizer x do A é 4, e olha só, é 4, né? O x do A, e o x do B é menos 2. Então, vai ficar 4 menos o x do B, que também é menos. Então, só tem que tomar cuidado aí com esse menos, tá? Porque o primeiro menos aqui é da fórmula, né? Um menos o outro. E esse segundo menos aqui é do número, do x. Então, essa distância vai ser igual a 4. Esse menos vezes o menos de dentro vira mais 2. Então, a distância vai ser igual a 6, certo? Se a gente visualizasse aqui e quisesse contar também, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa distância aí realmente é de 6. Então, segmento paralelo a x, você só faz a subtração. E só tem que tomar cuidado, muito cuidado com esses sinais aí, tá? Então, o exemplo B, olha só, nesse exemplo B, a gente já tem aqui o segmento de A para B, né? Para calcular essa distância. Então,
como ele não está paralelo a nem x, nem a x, nem a y, a gente vai utilizar a fórmula, né? Então, qual vai ser a fórmula? Olha só, primeiro eu tenho que saber qual é o ponto, né? O ponto B, ele está ligado aqui, ó, no 3, né? Então, o ponto B tem x igual a 3 e o y igual a 4, certo? Agora, o ponto A. O ponto A, vou ligar ele aqui no y e no x. Primeiro eu escrevo x, que dá menos 3. Menos 3. Depois eu escrevo y, que deu menos 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é destacar os dois pontos, né? Então, menos 3, menos 2, 3 e 4. E a segunda coisa que eu tenho que fazer? A subtração deles, né? Então, ponto A, olha só como eu vou fazer aqui para você entender. É a fórmula, né? Só que eu estou quebrando aqui a fórmula. Então, 3 menos 2, que foi o ponto A, e o ponto B, 3 e 4, certo? Então, para você calcular aí a distância, a gente tem que primeiro fazer a subtração, né? Faz a subtração aqui de menos 3 e 3. Então, se eu fizer essa subtração, vai ficar menos 3 menos o 3, que vai dar menos 6. Ok, aí você guarda aqui essa subtração. Aí depois, a gente subtrai aqui, ó, o y. Então, essa subtração vai ficar menos 2 menos 4, que também vai dar menos 6. E aí a gente guarda aqui. Com esses dois valores que a gente encontrou, a gente já sabe que esses dois valores vão ser os catetos, né, da distância que é a hipotenusa. Então, a distância, né, a fórmula é a distância ao quadrado, vai ser igual a esses dois valores aí elevado ao quadrado. Então, menos 6 ao quadrado, aí você vai somar, né, com menos 6 ao quadrado, certo? Então, continuando aqui a conta, a gente vai ter menos 6 ao quadrado, vai dar 36 positivo, né, porque base negativa expoente par, o resultado é positivo, e aqui também deu positivo. Então, deu 36 mais 36. Ou seja, d ao quadrado vai ser igual a 72. Né? E aí, para eu tirar o quadrado desse d, eu tenho que jogar a raiz, né? Então, vai ficar assim, ó, d. Aí, em vez de eu escrever ele ao quadrado, eu escrevo outro número dentro da raiz do radical com índice 2, né? Então, vai ficar assim, ó. Essa distância é igual a raiz quadrada de 72. Então, se eu juntasse aqui, olha só, como eu juntei ali, formou esse triângulo retângulo, né? Então, essa distância aqui, ela é igual a raiz quadrada de 72, certo? Então, o que eu fiz primeiro? Eu destaquei os pontos A e B, né? Eu destaquei aqui, ó. Aqui era o ponto A e aqui era o ponto B. Aí, depois eu fiz a subtração do x do A, e guardei o resultado. Fiz a subtração do ponto B, guardei o resultado. Aí eu elevei os dois resultados ao quadrado e depois tirei a raiz quadrada, né? Porque esse d de distância, ele é ao quadrado, certo? Então, assim a gente achou a distância entre A e B, certo? Muito bem, vendo então aqui um último exemplo, olha só. Também temos aí uma distância que não está paralela a nenhum dos eixos, né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, destacar os pontos. Então, esse ponto A, olha só, quem é o ponto A? Eu pego o ponto A e ligo no x primeiro. Então, deu menos 1. Aí, depois eu ligo no y e deu 4. Então, menos 1 e 4. E o ponto B? O ponto B está bem aqui, ó. Eu ligo ele no x primeiro, aí deu 2, né? 2. Depois eu ligo ele aqui no y e deu menos 2. Então, a primeira coisa é destacar os pontos. Depois dos pontos estarem destacados, a gente vai montar aqui, ó. O ponto A deu menos 1 e 4, e o ponto B deu 2 e menos 2, né? Agora a gente faz a subtração deles, né?
menos 1 menos 2, que dá menos 3. A gente guarda aí esse resultado. Depois eu faço a subtração aqui do y, né? 4 menos 2, que vai dar 4 mais 2, que dá 6, certo? Agora eu vou fazer o quê? Calculo a distância, né? A distância ao quadrado é igual ao primeiro valor que eu encontrei ao quadrado, mais o segundo valor que eu encontrei ao quadrado. Então, resolvendo aqui, eu vou ter menos 3 ao quadrado é 9, mais 6 ao quadrado é 36. Então, essa soma aqui, né, d ao quadrado é igual a 45. Logo, d é igual a raiz quadrada de 45. Então, essa distância aqui, ela é igual a raiz quadrada de 45, tá? Se a gente fizer aí o cálculo dessa raiz quadrada, vai chegar no número que não é um número exato. Então, pode deixar em raiz quadrada de 45 ou calcular aí essa raiz numa calculadora, assim, e encontrar aí o valor dessa raiz quadrada, certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham compreendido melhor esse conteúdo de distância entre dois pontos, tá? E a gente se vê numa próxima aula.